Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol começava a se pôr sobre a cidade, projetando longas sombras nas calçadas movimentadas. Em um parque lotado de crianças brincando e transeuntes apressados, Marcus Johnson, um garoto negro de 16 anos, caminhava tranquilamente, com uma mochila nas costas e fones de ouvido. Ele tinha acabado de terminar o dever de casa na biblioteca e estava ansioso para voltar para casa e ver sua mãe. Mas naquele dia, algo inesperado estava acontecendo. Nas sombras, oficial Reynolds, um policial branco de olhar severo e ego inflado, observava Marcus. Reynolds já havia sido criticado por seu comportamento racista antes, mas parecia incapaz de conter a raiva diante daquele jovem inocente. Sem aviso, Reynolds apareceu na frente de Marcus, pegou um pequeno adesivo e com um sorriso cruel colou em sua testa. O texto era claro e humilhante. Ladrão. Os transeuntes pararam, chocados e sem palavras, enquanto Marcus tocava a testa, incrédulo. Os insultos silenciosos das outras crianças ecoavam no ar. Marcus sentiu sua dignidade violada, mas se recusou a reagir com raiva. Sabia que reagir impulsivamente só pioraria a situação. No entanto, não esperava que aquele momento de vergonha atraísse a atenção de uma lenda viva. Do outro lado do parque, Jackie Chan, presente na cidade para as filmagens de um novo filme, assistiu à cena. Seus olhos escureceram ao ver a injustiça. Ele sabia que não podia ficar parado sem fazer nada. O que se seguiu transformaria uma simples humilhação em uma lição de vida e mostraria a todos que a verdadeira força não está na intimidação, mas na justiça e na coragem. Marcus Johnson caminhava tranquilamente pela trilha do parque com a mochila pendurada no ombro, um pouco bamba. Ele cantarolava uma música que aprenderá na escola de música e não fazia ideia de que aquele momento estava prestes a mudar. De repente, uma sombra enorme apareceu na frente dele. Oficial Reynolds, com a mandíbula cerrada e os olhos penetrantes, bloqueou seu caminho. Ei, você! Reynolds gritou bruscamente. Pare aí mesmo. Marcus tirou os fones de ouvido, surpreso e um pouco preocupado. Sim, policial. O que eu fiz? Reynolds não respondeu. Tirou um pequeno adesivo do bolso e, antes que Marcus pudesse reagir, colou-o na testa. A palavra ladrão estava escrito ali em letras vermelhas provocativas. Marcus congelou. Suas mãos instintivamente se ergueram para tocar a etiqueta. Ó, o que você está fazendo? Ele gaguejou, com o coração batendo forte. Reynolds zombou. Só para te lembrar de onde você pertence, garoto. É melhor você correr antes que eu decida te levar para a delegacia. Os transeuntes ao redor começaram a murmurar. Alguns tiravam fotos, outros desviavam o olhar, desconfortáveis mas impotentes. Os brinquedos das crianças caíram no chão enquanto o silêncio se tornava pesado. Marcus respirou fundo, tentando acalmar a raiva que crescia dentro dele. Não é justo. Eu não fiz nada, ele disse com a voz trêmula, mas firme. Reynolds deu de ombros. Tanto faz. É assim que funciona aqui. Marcus deu um passo para trás, removendo cuidadosamente o adesivo, mas era tarde demais. A humilhação era pública. Seus olhos encontraram os dos transeuntes, e ele sentiu o peso da injustiça pesando sobre seus ombros. Mesmo assim, manteve a cabeça erguida, recusando-se a entrar em pânico. E foi nesse preciso momento que um observador inesperado entrou no parque, Jackie Chan, que não podia ignorar tamanha injustiça. Seus olhos escureceram quando ele deu um passo à frente, pronto para intervir de uma forma surpreendente e espetacular. Marcus removeu o rótulo da testa, mas a palavra ladrão parecia permanecer gravada no ar. Os transeuntes cochichavam entre si, alguns lançando olhares de compaixão, outros fugindo da cena, desconfortáveis. O coração de Marcus batia forte, mas ele sabia que uma reação impulsiva só pioraria a situação. Ele respirou fundo e disse com uma voz calma mas determinada. Eu não sou o que você diz. Eu não roubei nada. Reynolds zombou, seus olhos brilhando de crueldade. Não importa o que você diga. Aqui, eu decido quem está certo e quem está errado. Marcus sentiu a raiva aumentando, mas a conteve, lembrando-se das lições de sua mãe. A dignidade não é negociável. Mesmo diante da injustiça, ele deu um passo para trás e sussurrou. Você não pode me humilhar assim, não na frente de todo mundo. As crianças no parque observavam, algumas com medo, outras com curiosidade. Marcus sabia que era mais do que apenas um menino. Era um símbolo de resistência silenciosa contra a injustiça. Enquanto isso, na outra extremidade do parque, uma figura observava a cena. Jackie Chan, presente para uma filmagem, franziu a testa. Seu instinto de justiça aflorou imediatamente.
Ele não podia deixar um adolescente sofrer tamanha humilhação, especialmente vindo de um homem que deveria proteger e servir a comunidade. Silenciosamente, Jack deu um passo à frente, com movimentos rápidos e calculados, pronto para intervir. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer não seria um simples lembrete, mas uma verdadeira lição para Reynolds e proteção para Marcus. Enquanto Reynolds continuava a rir, pensando que Marcus iria desistir, Jack se aproximou o suficiente para que sua voz calma e firme ecoasse. Chega! Você não tem o direito de tratar ninguém assim. O riso de Reynolds morreu lentamente quando ele olhou para cima e viu a figura imponente e concentrada de Jack Chan, pronto para transformar uma humilhação em uma lição de coragem e justiça. O riso cruel do oficial Reynolds foi imediatamente extinto quando ele olhou para cima e viu Jack Chan avançando em sua direção. Seus passos eram seguros, precisos, e cada movimento exalava uma autoridade natural, uma calma que intimidava sem violência. Chega! Jack repetiu, desta vez mais alto. Você não tem o direito de tratar ninguém assim. Reynolds enrijeceu-se. Não estava acostumado a ser rejeitado, principalmente por um estranho que não conhecia. E você, acha que pode me dizer o que fazer? Ele rosnou. Jack deu um pequeno sorriso, mas seus olhos permaneceram sérios. Não estou falando apenas por mim. Estou falando por ele. Ele apontou para Marcus, cuja testa ainda exibia marcas de humilhação. Os transeuntes começaram a prender a respiração. Sentiam que algo diferente estava acontecendo. Jack não estava gritando, não estava ameaçando, sua mera presença impunha respeito. De repente, em um movimento fluido, Jack se posicionou entre Reynolds e Marcus, protegendo o jovem. Com movimentos rápidos e coreografados, ele forçou Reynolds a recuar. Não estava tentando machucá-lo, mas sim mostrar que sua crueldade não ficaria impune. Reynolds tentou retaliar avançando sobre Marcus, mas Jack, antecipando cada movimento, o desarmou habilmente. O cap do policial voou pelo ar, e o rótulo ladrão foi arrancado da testa de Marcus e arremessado para longe, em direção à grama. O parque inteiro estava em silêncio. Crianças e adultos prenderam a respiração, fascinados pelo que acabará de acontecer. Marcus, ainda em choque, encarou Jack com os olhos arregalados. Você fez isso por mim? Ele sussurrou. Jack assentiu. Ninguém merece ser humilhado. E ninguém deve se esconder atrás de um uniforme para machucar os outros. Reynolds, humilhado publicamente, recuou lentamente. Sabia que havia perdido o controle da situação e que sua reputação fora destruída diante dos olhos de todos. Marcus sentiu uma onda de gratidão e alívio inundá-lo. Ele acabará de vivenciar a humilhação transformada em uma lição de coragem e justiça, e sabia que jamais esqueceria aquele dia. Mas a história ainda não havia terminado. Jack Chan sabia que para realmente causar impacto e corrigir o erro, Reynolds precisava entender o impacto total de suas ações. O parque agora estava imerso em um silêncio tenso. O policial Reynolds, vermelho de raiva e humilhação, cerrou os punhos. Não conseguia entender como um mero civil, um estranho à cidade e ao bairro, conseguirá desarmar sua autoridade em questão de segundos. Jack Chan, calmo e concentrado, deu mais um passo em sua direção. Seus movimentos eram medidos, quase como uma dança, e cada gesto parecia dizer: força não é nada sem controle. Você acha que seu uniforme lhe dá todos os direitos, disse Jack, com a voz firme, mas não agressiva. Você acha que pode menosprezar alguém para se sentir poderosa. Mas o verdadeiro poder é proteger e respeitar. Reynolds riu nervosamente. Você acha que pode me ensinar alguma coisa, garoto? Jack balançou a cabeça. Esta não é uma lição para mim. Esta é uma lição para você. E para todos aqueles que acreditam que o ódio pode se esconder atrás de um distintivo. Com um movimento rápido, Jack executou um pequeno e espetacular movimento de Kung Fu. Ele desarmou Reynolds, despojando de suas chaves, do manche e de quaisquer acessórios que ele tivesse tentado usar para intimidar Marcus. Sem nunca atacar diretamente, Jack demonstrou com fluidez e precisão como a força poderia ser usada para proteger, não para humilhar. Os transeuntes ficaram sem palavras. Alguns aplaudiram timidamente, outros filmaram com seus celulares. A humilhação de Reynolds agora era completa. Ele não só havia sido desarmado diante de uma multidão, como também acabará de receber uma lição de autocontrole e coragem que não podia ignorar. Marcus, com os olhos brilhando, caminhou timidamente em direção a Jack. Obrigado, muito obrigado, disse ele. Jack sorriu para ele, deu um leve tapinha em seu ombro e respondeu. Lembre-se sempre, não importa o quão forte você é, mas como você a usa. Nunca deixe ninguém te derrubar. Reynolds, humilhado e silencioso, recuou mais uma vez.
Sabia que naquele dia acabará de perder para um adolescente, e para um homem cuja reputação e sabedoria eram lendárias. Marcos sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. O que havia começado como uma humilhação cruel acabará de se transformar em uma lição de coragem, dignidade e justiça, graças a Jack Chan. Mas embora a situação imediata estivesse sob controle, Jack sabia que a história não havia terminado. A verdadeira lição, aquela que alcançaria toda a cidade e mostraria que a injustiça não fica impune, ainda não havia se espalhado. O silêncio no parque rapidamente se transformou em um murmúrio coletivo. Os transeuntes, testemunhas da cena, começaram a reagir. Alguns aplaudiram timidamente, outros pegaram seus celulares para imortalizar o evento. O policial Reynolds, enquanto isso, ficou parado, imóvel, vermelho de vergonha e incapaz de justificar suas ações. Mas que gaguejou ele, buscando uma saída. Mas nenhuma desculpa surgiu. Cada olhar que se voltava para ele parecia julgá-lo com mais severidade do que qualquer tribunal. Marcos, ainda em choque mas tranquilo, sentiu uma onda de alívio invadi-lo. Jack Chan colocou a mão em seu ombro e disse: "Respire. Você manteve a calma e a dignidade. Foi isso que fez toda a diferença." Reynolds tentou se aproximar de Marcos, mas Jack imediatamente se colocou entre eles, num gesto protetor e simbólico. Os transeuntes entenderam. A injustiça foi interrompida. Uma mulher na multidão sussurrou para sua vizinha: "Você viu aquilo? Aquele policial. Ele foi realmente humilhado na frente de todo mundo." Uma criança acrescentou: "Marcos é super corajoso." A cena viralizou rapidamente. Vídeos e fotos circularam nas redes sociais, acompanhados de comentários denunciando a discriminação e elogiando a coragem de Marcos e a intervenção de Jack Chan. A cidade inteira começou a falar sobre o incidente. Reynolds, incapaz de suportar o olhar da multidão, finalmente se afastou, humilhado e chocado. Pela primeira vez ele entendeu que sua autoridade não vinha do uniforme, mas do respeito que inspirava, e que ele simplesmente o havia perdido. Marcos, apesar de tudo, mantinha a cabeça erguida. Acabará de vivenciar uma experiência traumática transformada em triunfo. A humilhação inicial se transformará em vitória pública e moral. Jack Chan, vendo que a situação estava sob controle, virou-se para Marcos e disse: "Lembre-se sempre, coragem e dignidade são mais poderosas do que todas as humilhações do mundo." E naquele dia, naquele parque, Marcos aprendeu que mesmo diante da mais cruel injustiça, a força de caráter e o apoio de pessoas boas podem transformar o medo em vitória. O parque estava silencioso agora, mas a energia do que acabará de acontecer pairava no ar. Marcos estava ao lado de Jack Chan, ainda em choque, com os olhos brilhando de admiração e gratidão. Jack se inclinou ligeiramente em sua direção e disse: "Escute com atenção, Marcos. A verdadeira força não reside na intimidação ou na humilhação. Ela reside no autocontrole, na coragem e na compaixão." Marcos assentiu, entendendo que aquele dia não era apenas uma lição para Reynolds, mas para ele também. "Mesmo que alguém tente me derrubar, eu posso permanecer forte e justo", ele sussurrou. Jack sorriu. "Exatamente. E nunca se esqueça, só porque alguém abusa do seu poder não significa que você tenha que responder com ódio. A verdadeira vitória é mostrar que você é melhor do que isso." Os transeuntes, ainda em choque, ouviam atentamente. As crianças cochichavam entre si, inspiradas pela presença e pelas palavras de Jack. Algumas tomavam notas, como se quisessem nunca esquecer aquela lição de vida. Reynolds, ainda à distância, observava a cena em silêncio. Não podia negar que a situação se voltará contra ele e que a lição que acabará de aprender o assombraria. Ele pensara que conseguiria intimidar Marcos, mas o jovem fora protegido e apoiado por alguém que personificava sabedoria e poder. Jack se virou para Marcos. "Lembre-se, força não é nada sem consciência. Nunca deixe o ódio te cegar. E acima de tudo, proteja aqueles que não podem se defender." Marcos sentiu um novo sentimento crescendo dentro dele. Uma determinação silenciosa, mas firme. Agora ele sabia que poderia enfrentar a injustiça sem perder a dignidade e que havia aprendido uma lição que permaneceria com ele pelo resto da vida. Enquanto Jack se afastava para retomar sua jornada rumo à sessão de fotos, Marcos olhou para a multidão e viu os sorrisos, o incentivo e a admiração de todos que compareceram ao evento. Ele entendeu que às vezes, um único ato de justiça pode inspirar uma comunidade inteira. E naquele parque, naquele dia, um jovem garoto encontrou sua força, e a cidade descobriu o que era a verdadeira justiça. Na manhã seguinte, o vídeo do incidente no parque já circulava pelas redes sociais. As imagens mostravam Jack Chan intervindo para proteger Marcos e desarmar Reynolds, enquanto o jovem mantinha uma dignidade impressionante.
Os comentários choveram, admiração por Marcos, parabéns a Jackie Chan e indignação com Reynolds. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Jornais locais e emissoras de televisão cobriram a história, exibindo o vídeo repetidamente. Mostrava Marcos parado ali, calmo e corajoso, e o policial Reynolds humilhado publicamente. O departamento de polícia não podia mais ignorar o caso. Uma investigação formal foi iniciada. Reynolds foi suspenso enquanto se aguardavam os resultados, e seus superiores enfrentaram enorme pressão pública. O comportamento racista do policial foi exposto a todos, e a cidade exigiu responsabilização. Marcos, por sua vez, ficou impressionado com a atenção. Recebeu mensagens de apoio de todo o país, algumas o chamando de herói, mas ele permaneceu humilde. Sua mãe o abraçou e sussurrou: "Estou muito orgulhosa de você. Você demonstrou que dignidade e coragem valem mais do que raiva ou ódio." Na escola, seus amigos, mesmo aqueles que o olhavam com desconfiança antes do parque, agora o olhavam com respeito. Marcos entendia que uma única ação, apoiada pela justiça e sabedoria de Jackie Chan, poderia provocar uma mudança real na percepção dos outros. Para Reynolds, a humilhação pública foi devastadora. Cada vídeo, cada artigo, cada comentário nas redes sociais o lembrava de seus erros. Ele achava que poderia intimidar um adolescente sem consequências, mas subestimou o poder da justiça e da dignidade. Marcos, por sua vez, sentiu uma nova força crescendo dentro de si. Agora sabia que diante da injustiça, poderia permanecer calmo, inteligente e corajoso, e aprenderá que o apoio externo, bem utilizado, poderia transformar a humilhação em vitória moral. O parque onde tudo começou se tornou um marco local. As pessoas vinham passear por lá e contar a história de Marcos e Jackie Chan. Um exemplo vivo disso. A justiça e a dignidade poderiam triunfar, mesmo diante da crueldade. Poucos dias após o incidente, Marcos e sua mãe foram convidados a participar de um talk show local para contar o ocorrido. A história viralizou na cidade, e muitos jovens e famílias se inspiraram na coragem do menino. No set, Marcos falou com calma e confiança: "O que aconteceu no parque me ensinou muito. Não é a força ou o medo que importa, mas como agimos diante da injustiça." O apresentador, impressionado, perguntou: "E o que você aprendeu com Jackie Chan?" Marcos sorriu levemente. "Ele me mostrou que a verdadeira força vem do autocontrole e da coragem, não da intimidação. Mesmo que alguém tente te rebaixar, você pode permanecer digno e forte." Lá fora, o vídeo do show já circulava nas redes sociais. Centenas de jovens enviaram mensagens a Marcos, expressando sua admiração e o desejo de seguir seu exemplo. Nas escolas, os professores começaram a contar a história como um exemplo de coragem e justiça. Enquanto isso, Reynolds continuava a sofrer as consequências de suas ações. A cidade não o havia esquecido, e a cada dia a memória de sua má conduta era revivida por vídeos e artigos. Seu comportamento racista havia sido exposto, e agora ele enfrentava um acerto de contas público com suas escolhas e sua moralidade. Marcos, no entanto, viu mais do que apenas sua vitória pessoal. Ele viu o impacto positivo que uma única ação justa poderia ter em toda uma comunidade. Ele sabia que sua própria dignidade, combinada com a sabedoria e a intervenção de Jackie Chan, havia inspirado centenas de pessoas a se levantarem diante da injustiça. Naquele dia na cidade, uma lição vital foi aprendida: o ódio e a humilhação podem ser interrompidos, e a dignidade sempre triunfa quando apoiada pela coragem e pela justiça. Marcos entendeu que essa experiência permaneceria com ele pelo resto da vida. Um lembrete constante de que até as situações mais humilhantes poderiam ser transformadas em lições de força e integridade. A história de Marcos e Jackie Chan não se limitou ao parque ou às redes sociais. Rapidamente se espalhou pela cidade, inspirando jovens e adultos a se oporem à injustiça e protegerem o próximo. Em sua vizinhança, Marcos tornou-se um símbolo de coragem silenciosa. Crianças que testemunharam o incidente vieram cumprimentá-lo com admiração e respeito, e até mesmo adolescentes que não o conheciam começaram a ouvir seus conselhos. A mãe, emocionada, observou a transformação do filho. "Marcos, você se tornou mais do que um menino corajoso. Você é um exemplo para toda a comunidade." Na escola, os professores realizaram discussões sobre respeito, dignidade e antidiscriminação, usando Marcos como exemplo vivo. Os alunos aprenderam que mesmo diante da crueldade, é possível manter a cabeça erguida e agir com justiça. Enquanto isso, Reynolds enfrentava uma investigação oficial por discriminação e abuso de poder. Sua carreira estava em perigo. Cada artigo publicado, cada vídeo assistido pelo público, lembrava a todos que suas ações eram inaceitáveis.
A vergonha pública continuava a crescer, e ele começava a entender que a verdadeira força não se mede pelo medo que se inspira, mas pelo respeito que se conquista. Marco, porém, nunca se deixou levar pela glória ou pelo orgulho excessivo. Sabia que sua força vinha do autocontrole e da coragem diante da adversidade. Começou até a ajudar os mais jovens a entender como se defender da injustiça com paciência e sabedoria. O parque, que havia sido palco da humilhação inicial, tornou-se um ponto de encontro para a comunidade. Os moradores contaram a história de Marcos e Jackie Chan, lembrando a todos que uma única ação justa poderia transformar uma situação desesperadora em um exemplo de justiça e integridade. Marcos entendeu que a verdadeira mudança vem da inspiração. Com sua coragem e atitude, ele acendeu uma centelha que agora poderia se espalhar e afetar toda a cidade. Poucas semanas após o incidente, a cidade inteira conhecia a história de Marcos Johnson e Jackie Chan. Marcos havia retornado à vida normal, mas agora carregava consigo um profundo sentimento de confiança e orgulho. Sua coragem e dignidade se tornaram um exemplo para todos. Reynolds, por sua vez, enfrentava todas as consequências de suas ações. A suspensão havia se transformado em uma investigação disciplinar séria, e a pressão da mídia o deixou sem saída. Moradores e redes sociais continuaram a denunciar seu comportamento racista, e ele não podia mais ignorar o impacto de suas escolhas. Pela primeira vez, ele entendeu que o verdadeiro poder não vinha da intimidação, mas da respeitabilidade e da justiça. Incentivado pela mãe e pelos amigos, Marcos decidiu se envolver mais com a comunidade. Participou de programas escolares que ensinavam sobre dignidade, respeito e coragem, inspirando os jovens a se oporem à injustiça com inteligência e compostura. Certa tarde, no parque onde tudo começou, Marcos estava no centro de uma pequena reunião. Crianças, pais e até alguns repórteres estavam lá para ouvi-lo. Ele levantou a mão e disse: "Não é o que os outros tentam fazer para nos derrubar que importa. É o que fazemos para permanecermos justos, corajosos e dignos." Aplausos ecoaram pelo parque. Marcos sorriu, sentindo que a mensagem havia sido compreendida. Jackie Chan, que acompanhava a história remotamente, enviou a Marcos uma curta mensagem de vídeo. "Você aprendeu a verdadeira lição. Dignidade e coragem sempre superam o ódio e a intimidação. Continue assim." Reynolds, por sua vez, foi forçado a assumir publicamente seus erros. Ele emitiu um pedido formal de desculpas, mas a cidade nunca esqueceu o que ele havia feito. Sua carreira foi manchada para sempre por sua própria crueldade. Para Marcos, essa experiência mudou sua vida. Uma humilhação que poderia tê-lo destruído se transformou em vitória moral, como uma lição de coragem e um exemplo para toda uma comunidade. A dignidade triunfou e a justiça, mesmo quando surge na forma inesperada de um herói como Jackie Chan, venceu. Naquele dia no parque, Marcos entendeu que não importa os obstáculos ou humilhações. Sempre há uma maneira de transformar a dor em força e a injustiça em uma lição que pode inspirar gerações inteiras.